Olá, estamos começando mais uma videoaula no canal TecCode e dessa vez eu venho com uma playlist para você aprender PDO do zero. Bom, o PDO ele serve para fazer a conexão com o banco de dados no seu site. Então, caso você precise de utilizar banco de dados, a maneira mais correta de fazer isso é utilizando o PDO. E o PDO ele vem com PHP, então você precisa no mínimo saber aí um pouquinho de PHP e também de orientação a objetos, senão você não vai conseguir entender até o final da playlist. Serão 10 aulas no total, sendo que a primeira aula até a quarta aula nós teremos como conectar o banco de dados, o insert, delete, update, select, uma introdução ao PDO. E aí, a partir da quinta aula, nós vamos fazer um projeto, que é esse que você está vendo na tela. Nós faremos um CRUD orientado a objetos, utilizando as informações que você aprendeu da primeira até a quarta aula. Então, para te incentivar a continuar essas videoaulas e ir até o fim da playlist, porque vai te acrescentar muito, eu vou mostrar já o projeto final, como ele vai ficar. Como você está vendo, é um cadastro de pessoas simples, onde nós temos aqui algumas informações, nome, telefone, e-mail. A pessoa vai clicar em cadastrar e as informações virão para cá. Nesse caso, ainda não tem pessoas cadastradas. E aí, vamos cadastrar a primeira pessoa. Então, vai ser a Maria Aparecida, um telefone qualquer e um e-mail. Clicando em cadastrar, a informação veio para cá e também foi inserida no banco de dados. E aí nós temos a opção de excluir e editar. Vamos inserir mais uma pessoa. Será o João Henrique. E aí eu vou esquecer de colocar o telefone. Vamos ver se ele vai cadastrar. Então, clicando em cadastrar, olha só, preencha todos os campos. Então, esse sistema ele também está evitando alguns erros, como falta de preencher campo, e-mails repetidos. Ele não vai permitir e-mails repetidos serem cadastrados. Então, olha só, eu vou colocar aqui o João, um telefone, vou colocar joão@gmail.com e cadastrar. Certo? O João veio para cá, está em ordem alfabética. E aí eu vou tentar cadastrar novamente esse e-mail. Então, ó, João. Vou copiar o e-mail e vou colar aqui, porque vai ser o mesmo. E vou tentar cadastrar. Olha só, e-mail já está cadastrado. Então, ele também está evitando esse tipo de erro. E aí, nós podemos também fazer a edição das informações. Se eu clicar em editar, você vê que as informações da Maria vieram para cá. E aqui o botão ele foi mudado para, ao invés de cadastrar, ele foi alterado para atualizar. Então, eu vou atualizar o e-mail da Maria. Eu vou colocar underline Aparecida 555. Vou clicar em atualizar. Olha só, ele já atualizou e veio para cá já atualizado, certo? Então, ele está funcionando direitinho. Se eu quiser alterar aqui o João, então eu clico em editar, as informações já vieram para cá, e eu vou alterar, por exemplo, o telefone. Ele já alterou aqui o telefone. E aí nós temos a opção de excluir. Então eu clico em excluir, as informações somem, e todas essas movimentações que eu estou fazendo aqui, ele está fazendo também lá no banco de dados. Então você vê que está funcionando direitinho, ele está fazendo um CRUD, um insert, um select, um delete e um update. Então esse será o nosso projeto final, não se preocupe ainda, nós começaremos a ver isso na quinta aula. Hoje nós veremos na primeira aula a introdução ao PDO, como fazer a conexão com o banco de dados através do PDO. Então vamos começar. Vamos começar primeiramente criando um banco de dados. Eu estou utilizando aqui o MySQL.
utilizando o PHP MyAdmin, que é o mais comum. Vamos começar criando um banco de dados. Então, é create database e eu vou chamar de CRUD-PDO. Vamos utilizar o banco, então é use CRUD-PDO e criar uma tabela dentro dele. Então, create table e vai ser a tabela pessoa. Vamos criar um identificador, eu vou chamar de ID, do tipo inteiro, que vai ser auto-incrementado, e chave primária. Vamos criar um nome da pessoa, que vai ser varchar, até 40 caracteres. Tem também o telefone, varchar, de uns 15 caracteres, e o e-mail, também varchar, de 50. Vamos executar. Ele já executou com sucesso. Se você olhar aqui ao lado, nós temos o CRUD-PDO. Clicando nele, nós já temos aqui a tabela pessoa, ainda vazia. Agora que já temos o banco de dados, vamos fazer a conexão com ele. Eu vou utilizar a ferramenta Sublime Text e eu já tenho aqui um documento criado chamado crudpdo.php. Então, se você olhar aqui no servidor, no localhost, nós já temos aqui o crudpdo.php. Eu estou utilizando o servidor XAMPP. Não tem nada ainda nele, está vazio porque nós não criamos nada. Vamos começar então fazendo a conexão com o banco de dados. Primeiramente, vamos abrir a tag PHP. E aí o que acontece? O PDO, ele é orientado a objetos. Então, nós temos que criar uma variável e instanciar o objeto PDO. Você pode criar uma variável com o nome que você quiser, eu vou chamar de PDO. Recebe new PDO em maiúsculo. E aí nós precisamos passar alguns parâmetros aqui no construtor. Quais são eles? O primeiro parâmetro é dizendo qual é o banco de dados que nós vamos utilizar, se é o SQL Server, se é o MySQL, nesse caso é o MySQL. Depois de dizer qual é o banco de dados, nós temos que passar ainda 4 informações. Quais são elas? O DBName, que é o nome do banco de dados, o host, que é o endereço do servidor, o usuário e a senha. Então, o DBName, vamos escrever aqui primeiramente MySQL, e aí você vai colocar 2 pontos e vai passar primeiramente o DBName, que é o nome do banco de dados. Nós acabamos de criar ele lá, nós chamamos de CRUD-PDO. E aí, vamos colocar um ponto e vírgula, e agora vamos passar o host. Então, vamos escrever host é igual, e aí no nosso caso, o nosso servidor está na nossa máquina, então vai ser o localhost. Esse é o primeiro parâmetro. Então, nós vamos colocar a vírgula e passar o segundo parâmetro, que é agora o usuário, e depois a senha. O usuário, ele vem por padrão quando você instala com a palavrinha root. Se você não alterou, ele continua root. Então, você pode escrever aqui em aspas duplas, usuário root. E a senha também vem por padrão quando você instala, que é a senha vazia. Então, você vai deixar apenas 2 aspas. E a conexão é só isso, só instanciar o PDO e passar ali as informações no construtor. Porém,
nós temos várias possibilidades de gerar erro nesse código. Então, vamos evitar esses erros para que esse código fique o mais perfeito possível. Como nós fazemos isso? Nós podemos utilizar o try catch. Então, você vai escrever try, apertar o tab 2 vezes, e aí ele já vai montar aqui a estrutura do try. Dentro do try, você vai colocar o código onde pode gerar o possível erro. Então, vamos recortar daqui de baixo e colocar aqui no try. E aí, se gerar algum erro, ele vai cair aqui no catch, tá? Nesse caso, nós temos aqui uma exceção genérica, ou seja, qualquer tipo de erro vai cair aqui. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer 2 caches. Um cache para o PDO exception, que são apenas para erros relacionados ao banco de dados, e depois abrir mais um cache. E aí esse vai ser para qualquer outro tipo de erro que não seja de banco de dados. Dessa forma, nós evitamos o máximo de erros. Então, o que acontece? Quando cair aqui no catch, nós vamos colocar uma mensagem mostrando esse erro. Vamos dar um eco. Vamos escrever o seguinte: erro com banco de dados. E aí conectar com a mensagem do erro que está guardado na variável e, através do método getMessage. E aqui embaixo, mesma coisa, porém eu vou escrever diferente. Vou escrever apenas erro genérico, ou seja, outro tipo de erro que não seja relacionado ao banco de dados. E aí você pode copiar aqui o getMessage. Então, dessa forma, você vai conectar com o banco de dados. Se gerar algum erro, ele vai mostrar para você o que aconteceu. Vamos testar esse código. Então, eu vou abrir aqui o localhost, vou atualizar a página e ele não exibiu nenhuma mensagem, o que quer dizer que funcionou normalmente, ele está conectando com o banco. Agora, para você ver como está funcionando o catch, eu vou provocar um erro. Então, aqui no usuário, eu vou colocar aqui algumas letras e ele não vai reconhecer esse root. Então, olha só, onde será que ele vai cair? Qual catch será que ele vai cair? Então, eu vou atualizar a página. Olha só que legal. Erro com banco de dados. E aí ele mostra aqui a mensagem de erro do sistema. O que aconteceu? Ah, ele não reconheceu ali o @localhost para a base CRUD PDO. Aí você vai lá e procura onde está o erro. Então é isso, essa foi a nossa primeira aula da playlist de 10 aulas no total sobre PDO. Na próxima aula nós veremos como fazer um insert. E depois vem o delete, update, select e depois o nosso projeto final. Então nos vemos na próxima aula. Até mais!